Olá pessoal, bom dia! Começando mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje eu vou fazer uma aula de revisão, uma aula bem simples, bem fácil, tá certo? Só para a gente rever alguns conceitos, algumas dicas que foram dadas durante a semana, durante a quinzena, quer dizer, e essas dicas podem ser aplicadas para a resolução dos exercícios propostos. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dar a dica e a cada dica eu explico uma questão para vocês. A gente resolve uma questão juntos. Depois eu vou postar aqui algumas questões para vocês resolverem aí na casa de vocês. Tá ok? Vamos começar. Eu começo aí com tipos de linguagem, tá certo? Gente, tipos de linguagem é aquele lá que você vai definir se é uma linguagem informal, se é uma linguagem formal, científica, é uma linguagem técnica, ou é uma linguagem, por exemplo, regional, né, que é de determinada região. Tudo isso fazem parte do tipo de linguagem. Então, hoje eu vou trazer como foco três tipos de linguagem, que é a linguagem informal, né, aquela que é falada no nosso dia a dia, uso de abreviações, de palavras, né? Então, ao invés de eu falar para, eu falo pra. Também uso de gírias, exemplo. Ah, tem gente pra chuchu. O que é gente pra chuchu? Muita gente, olha aí. Então, vejam, é massa, é uma coisa muito legal, né? Então, vejam, uma das dicas não é simples, gente. Palavra escrita errada, a palavra está escrita com abreviações ou ela foi escrita de maneira errada. E o uso de gírias é o mais comum na linguagem informal. Então, se tiver isso, você vai saber o quê? Você vai identificar que é uma linguagem informal. Já a linguagem formal é aquela que se aplica em português correto. Então, veja, na linguagem formal, as palavras vão estar escritas corretas. Vai estar acentuadas, vai ser palavras escritas sem abreviações, né? Com todos os termos do português. Então, o uso da linguagem formal é aquela linguagem bem culta, né? Uma linguagem bem trabalhada. Científico. Ele usa termos relacionados à ciência, então pode dizer o nome de uma planta, o nome de um animal, pode utilizar o nome científico. Tudo isso é linguagem científica. Ah, professor, mas ainda tem a linguagem técnica, né? E a linguagem regional. A linguagem técnica é a linguagem utilizada em determinadas profissões. Esses termos técnicos da linguagem técnica é aplicado àquela profissão. Então a gente utiliza a linguagem técnica. Exemplo, obstetra, vou fazer uma ultrassonografia, vou fazer uma transfusão de sangue. Isso é utilizado em quê? Num consultório, num hospital. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um hemograma. Hemograma é uma linguagem técnica, né? Se fosse uma linguagem informal, a gente ia dizer que estava fazendo um exame de sangue. Então veja que isso é relacionado a uma determinada profissão. Já a linguagem regional, que também não está sendo trabalhada aqui nesse slide, é aquela linguagem que é utilizada em determinadas regiões do país, características, tá certo? Daquela determinada região. Então, a fala caipira, dos baianos, a fala, por exemplo, do pessoal de Minas Gerais, né? Então, que tem aqueles termos que são característicos daquele povo, daquela região. Então, é a linguagem regional. Tudo bem? Hoje eu vou trabalhar as três: informal, formal e científico. Vamos começar com com o texto. Vamos fazer a leitura do texto. Inauguração dos 5 quilômetros iniciais do metrô do Rio de Janeiro, ligando a Estação Glória e a Praça 11. Cara, andar de metrô é muito legal. Ele é rapidinho e vai de uma estação a outra num piscar de olhos. Eu acho o máximo. A população carioca, que precisava de um bom serviço de transporte há um bom tempo, ganhou o metrô em março de 1979. A inauguração deve ter sido um festão, com bandeirinhas, discurso, etc. No começo, era apenas 5 estações: Praça 11, Central, Presidente Vargas, Cinelândia e Glória. Além disso, só havia 4 trens de 4 carros, que passavam mais ou menos de 8 em 8 minutos e funcionava das 9 às 15 horas apenas. Nos primeiros 10 dias, gente pra chuchu andou de metrô. Mais de 500 mil de pessoas. A estação mais movimentada foi a de Cinelândia. Então vejam toda a estrutura do texto,
Analise toda a estrutura do texto. Lembre, a questão ela pode pegar qualquer parte do texto, qualquer trecho desse texto pode vir perguntando o tipo de linguagem. Então você deve analisar o texto com cuidado, tá certo? Nesse texto, a linguagem utilizada na palavra gente pra chuchu é só do fato dele ter utilizado uma gíria, gente pra chuchu, quer dizer que tinha muita gente, né? Teve um grande tráfico de pessoas. Então, veja, gente pra chuchu é uma gíria. Se é uma gíria, eu já sei que a linguagem ela é informal. Tem alguns termos também que a gente já caracteriza a linguagem informal, como aqui, ó, cara. Como assim, cara? Né? Num piscar de olhos. Olha, num piscar de olhos também é linguagem informal. Deixa eu ver se tem outra aqui mais fácil. A inauguração deve ter sido um festão. Olha aí, um festão. Né? Então também está relacionado à linguagem informal. Né? Então, se fosse uma linguagem formal, ele ia dizer que era uma grande festa. Tudo bem? Então, esse texto aqui, bem facinho, você ia marcar com certeza a letra C. Professor, mas aqui o que é essa linguagem culta? Lembre, gente, linguagem culta é a mesma coisa de linguagem formal, tá certo? Não preciso nem se confundir. Culta, mesma coisa que formal. A linguagem técnica é aquela utilizada por uma determinada profissão. Nesse caso, não se encaixa. Tudo bem? Resposta, letra C. Fácil? Deu para entender? Então vamos para a próxima. Comparação de textos. Gente, comparação de texto é algo muito fácil, mas ao mesmo tempo muito complexo. O que é que você tem que fazer? Você precisa ler os textos com atenção e relacioná-los. Na comparação de texto, você tem que identificar o assunto do texto, qual é o objetivo, a finalidade dele, né? O que é que esse texto está fazendo, está transmitindo, o gênero, às vezes o gênero é algo incomum nos textos. Então, é muito simples. Dicas. Leia a alternativa e procure nos textos. Se estiver só no primeiro texto, você coloca texto 1. E se estiver no segundo texto, texto 2. Quando a informação estiver nos dois textos, você coloca texto 1 e 2. Esta será a resposta. Vamos ver se essa dica se aplica a essa questão. Eu vou começar lendo a questão utilizando aqui a primeira dica. A dica que foi dada aqui acima. Primeira questão. Os textos 1 e 2 tratam do mesmo tema, a festa de Nossa Senhora do Rosário, mas se diferenciam por quê? Olha aí, eu quero saber a diferença entre os dois textos. Eu já sei o que é que eles têm em comum. O que é? O assunto do texto, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então, o que é que eles têm de diferente, professor? Então, vou fazer a leitura do texto. Primeiro, o texto 1 compara a festa da Europa com a do Brasil. E o texto 2 apresenta um nome para a festa. Vamos ver se está certo, ok? Letra B. O texto 1 conta informações sobre a festa popular e o texto 2 explica seu significado. Será que é isso? Vamos conferir. C. O texto 1 informa quem pode participar da festa e o texto 2 anuncia o local da festa. Vamos ver se é isso. E D. O texto 1 convida para tocar tambores e o texto 2 anuncia uma festa cultural. Vamos fazer a leitura do texto agora, certo? De manhãzinha, ainda escuro, Zezé acordou com o tocar dos tambores. Correu lá para fora, foi ver o que acontecia. Era o anúncio da festa de Nossa Senhora do Rosário, também conhecida pelos nomes de Congada e Congo. Santos, MEG, Zezé e Tambores. Belo Horizonte, 2007. Esse daqui foi o texto 1. Vamos agora para o texto 2. Glossário. Festa de Nossa Senhora do Rosário. Festa tradicional, originária na Europa e muito popular no Brasil. Primeira questão, ela pergunta o que é que eles têm de diferentes. Vamos ver. O texto 1 compara a festa da Europa com a do Brasil. O texto 1 ele faz essa comparação da Europa com a do Brasil. Eu não vejo nem essa informação desse texto. Tá certo? O único texto que fala sobre a Europa é no texto 2. Então a letra A já está descartada. Texto 2. Apresenta o nome para a festa. No texto 2, apresenta o nome da festa. Festa Nossa Senhora do Rosário. Festa tradicional na Europa e muito popular. Esse nome da festa já tinha sido apresentado aqui anteriormente. Então a letra A está descartada. Vamos para a letra B. Texto 1. Conta informações sobre a festa popular. Se você observar o texto 1, ele está falando o quê?
das informações básicas, ó, que tinha o toque de tambores, né? Que aí, ó, o Zezé ele correu lá para fora para ver o que acontecia. Era o anúncio da festa de Nossa Senhora de Rosário, também conhecida pelos nomes Congada ou Congo. Então essa informação está correta. E o texto 2, ele explica o seu significado. Gente, olha aqui o que tem dizendo bem aqui em cima no texto 2. Glossário, não é isso? Glossário é aquele que passa para explicar a definição de algumas palavras. No caso, está definindo o significado dessa festa. Então a resposta já é a letra B. Texto 1, aqui na letra C. Informa quem pode participar da festa. Não tem falando isso nesse texto. Então essa daqui já está anulada. E o 2 anuncia o local da festa. Também não está falando no texto 2 o local da festa. Só diz que é uma festa tradicional, originada na Europa e muito popular no Brasil. Letra D, o texto 1 convida para tocar tambores e o texto 2 anuncia uma festa cultural. Então, o texto 1 ele não está fazendo esse convite, ele estava anunciando o acontecimento da festa. E o texto 2 ele não está anunciando uma festa cultural, ele só está dando o significado dessa festa. Pessoal, última questão, a gente vai falar sobre descobrindo o assunto do texto lido, né? E aí eu vou relembrar as 3 dicas que eu dei no início, que é use o título como aliado, ou seja, ele lhe ajudará a descobrir o assunto, mas lembre-se que ele não é o assunto ou tema. Então, gente, o título ele não é o assunto, não é o tema do texto, mas ele dá dicas sobre o que vai acontecer no texto, sobre o assunto do texto, sobre o que o texto está tratando. Então, ele é aliado, tá certo? Destaque as ideias e palavras que mais se repetem. Então, uma dica também muito válida é quando você vê muitas repetições no texto, você ir destacando as palavras para você ver o que está se repetindo, porque o que se repete é o assunto do texto, é o tema, né? E resumo o texto lido numa frase. Se você conseguir resumir o texto numa frase, você vai ver que essa frase ela vai de encontro ao assunto do texto, ao tema do texto. Então aqui eu trouxe um texto para vocês, vou fazer a leitura, tá certo? O título do texto é Por que as plantas protegem o solo contra os deslizamentos? Então, é o título do texto, né? Então ele é o nosso aliado. Então vamos ver por quê. As plantas protegem os solos com suas raízes que crescem e se entrelaçam debaixo da terra, criando uma tela natural bastante resistente. Plantas maiores, como as árvores, funcionam como guarda-chuva natural, evitando que a água penetre diretamente no chão e provoque buracos. Além disso, as plantas grandes costumam ter raízes mais grossas e profundas, que agem, digamos, como âncoras e seguram fortemente as camadas do solo. Plantas rasteiras, por sua vez, diminuem a velocidade de descida da água da chuva, evitando que ela arraste partículas do solo. A pergunta é, o assunto desse texto é, letra A importância das plantas na proteção do solo, B, a velocidade de descida da água das chuvas, C, o deslizamento que ocorre no solo, ou letra D, o formato das raízes das plantas. Então, vamos começar com o título. Por que as plantas protegem o solo contra os deslizamentos? Ele está trazendo uma pergunta. E nessa pergunta está falando sobre a proteção que as plantas fazem com o solo, contra os deslizamentos de terra. Então, assim, eu já tenho um norte que o assunto do texto é a proteção do solo. Vamos ver se as palavras que se repetem, elas dão ênfase sobre esse assunto. Ó, as plantas protegem o solo com suas raízes. Ó, protegem o solo. É que crescem, se entrelaçam debaixo da terra, criando uma tela natural bastante resistente. Plantas maiores, como as árvores, funcionam como guarda-chuva natural, evitando que a água penetre diretamente no chão e provoque buracos. Plantas maiores, elas evitam que a água provoque buracos no solo. Então veja que está se repetindo aí a ideia. Além disso, as plantas grandes costumam ter raízes mais grossas e profundas que agem, digamos, como âncoras e seguram fortemente as camadas dos solos. Então, as plantas grandes elas são âncoras para segurar as camadas do solo. Continua ainda a ideia se repetindo. Plantas rasteiras, por sua vez, diminuem a velocidade de descida da água, evitando que ela arraste as partículas do solo. Então, as outras plantinhas rasteiras, plantas de novo, rasteiras, elas evitam que a água se arraste, que a água arraste as partículas do solo, deixando o solo assim pobre, né? Então veja,
a mesma informação, né? Só mudando aí os tipos de plantas, todos voltando à proteção que as plantas fazem ao solo. Então, é muito fácil. O assunto desse texto vai ser o quê? A importância das plantas na proteção do solo. Letra A. Então, a resposta seria a letra A.